Agora a gente vai falar sobre funções da linguagem, falamos sobre muita coisa, agora chegamos ao ponto de função da linguagem. Isso aqui é um belo do mapa mental, quem quiser aí tá parando o vídeo, pausando e tentar escrever sobre tudo isso aqui tá de uma forma totalmente muito fácil de compreender e vamos entender cada uma delas. Função da linguagem. São diferentes recursos de comunicação que, conforme o objetivo do emissor, dão ênfase à mensagem transmitida, em função do contexto em que o ato comunicativo ocorre. Então, desde a gramática, a gente entende o que é linguagem, o que é linguística, e agora a gente está nas funções dessa linguagem. E linguagem essa que existem 6 tipos de linguagem. Função essa: função referencial, função emotiva, função apelativa, função poética, função fática, função metalinguística. Então a gente viu que a função da linguagem é o quê? Diferenciar recursos de comunicação. Também a gente viu que existem 6 funções da linguagem, que são referencial, emotiva, apelativa, poética e metalinguística. Dentre elas, cada uma delas tem os seus significados. Significados esses: informar sobre um determinado assunto, por exemplo, é o que fala referencial. Função emotiva: transmitir as emoções e sentimentos do emissor. Função apelativa: informar e persuadir o receptor. Função poética: mensagem elaborada, formalmente estruturada. Função fática: estabelecer um canal de comunicação entre o emissor e o receptor. Função metalinguística: usar código para explicar esse próprio código. Então a gente viu sobre as funções da linguagem e quais são as funções. Função da referencial a gente acha em livros didáticos. Função emotiva a gente acha em cartas pessoais. Função apelativa a gente vê em discursos políticos. Função poética, o nome já próprio diz, função poética, poemas. Função fática a gente vê em conversas telefônicas, cumprimentos, saudações. Funções metalinguísticas a gente vê em dicionários. Tudo isso está no contexto englobado, desde a gramática, a linguística, a semântica, então tudo está meio que entrelaçado. Se você sabe um, você vai embasando todos os outros. Por exemplo, lá na linguística a gente estuda um dos estudos é a lexicologia. A lexicologia, ela, por exemplo, influencia na função da metalinguística. Por quê? Porque a lexicologia é o quê? O significante e o significado. E o que é a função metalinguística? É explicar o código, esse próprio código. Que é o quê? A gente encontra aonde? Em dicionários, na gramática. Então tudo isso está meio que entrelaçado. Vou ainda ensinar também um macete para vocês, para cada um possa entender de fato o que é cada coisa e para que um nomezinho específico possa fazer com que vocês lembrem de cada coisa. Bom, ainda sobre o macete que eu disse que eu iria dar, aqui está. Lembrando de funções da linguagem, eu vou dar um macete para que vocês possam entender tudo nos conformes, certo? Beleza. Quando a gente fala sobre funções da linguagem, o que a gente tem que lembrar é referencial, metalinguística, fática, poética, apelativa e emotiva. Beleza. Quando a gente lembra de emissor, vamos lembrar de expressiva e emotiva. A função emotiva, ela está referente ao emissor. O receptor, a gente lembra de apelativa. O apelativo é derivado do receptor. Quando lembramos de apelativo, temos que lembrar de receptor. Quando lembramos de poética, além de toda a estrutura, como ele havia dito, lembra de mensagem. A maioria dos poemas, ele traz essa mensagem. É dor que não se sente, a dor que desatina sem doer. Então, quando a gente lê os poemas de Fernando Pessoa, a gente entende a maneira como eles querem referir a
cada maneira. Ele quer que o eu lírico participe, ele quer dar uma estrutura, além de uma estrutura, ele quer fazer com que a pessoa se sinta naquilo, ele quer fazer com que as pessoas sintam todo aquele contexto. Por isso que a gente lembra de mensagem, porque ele quer dar uma mensagem. Então, quando lembramos de poética, lembramos de mensagem. Quando lembramos de referencial, lembramos do referente, lembramos também do contexto em si. Quando lembramos de fática, lá quando eu falei lá atrás, para voltar o vídeo de novo, a gente lembra de canal. O canal, ele tá aí. Quando lembra de fática, temos que lembrar de canal. Metalinguística, a gente lembra de código. Meta é explicar ele mesmo. Meta é explicar ele mesmo. Quando lembramos de metalinguística, lembramos de código. Então, quando a gente viu lá, ele falou o quê? Que o código é para explicar o mesmo código. Onde é que a gente vê isso? Dicionários. Basicamente, isso aqui é o macete.